Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Estou aqui para ministrar a nossa segunda aula do livro didático, capítulo 1, a Proclamação da República e seus desdobramentos. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula para dar continuidade ao processo educativo. Então pessoal, na aula passada vocês lembram que houve uma crise do Império, com a perda de apoio por parte do imperador Dom Pedro II de setores importantes que sustentavam seu governo. Dom Pedro foi perdendo aos poucos o poder e o apoio do exército, o poder e o apoio da Igreja Católica, o poder e o apoio da elite latifundiária produtora de café. Ficou insustentável o seu governo e em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou a proclamação da República. A família real foi afastada e foi embora do Brasil, deixou o país regressando para a Europa e o Brasil agora tem um novo regime político, uma república presidencialista. Diz para vocês que os dois primeiros presidentes brasileiros foram do Exército, daí a denominação desse período, entre 1889 e 1894, de República da Espada, já que a espada era o grande símbolo das Forças Armadas. Tudo bem? Então nós ficamos de falar nessa segunda aula dos dois primeiros presidentes, justamente os marechais Deodoro da Fonseca e o também Marechal Floriano Peixoto. Vamos iniciar então pelo governo do Marechal Deodoro. Deodoro da Fonseca, alagoano, foi o primeiro presidente da República Brasileira. Foi ele que liderou a proclamação da República e foi mantido no poder. Com o Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil viveu sua primeira grande crise econômica, a crise do encilhamento. O Marechal Deodoro nomeou para seu ministro da Economia na época um intelectual, um baiano chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa quis resolver o problema da falta de dinheiro nas populações mais pobres, ordenando que o governo produzisse muito dinheiro e lançasse na economia. O problema é que lançar tanto dinheiro na economia para que os pobres tivessem dinheiro gerou uma desvalorização da moeda. A moeda perdeu o valor, gerou uma crise inflacionária. A moeda perdeu o poder de compra, ficou desvalorizada e essa crise, essa primeira crise econômica do governo republicano é chamada de crise do encilhamento, caracterizada pelo aumento da inflação e a perca do poder de compra do salário, da moeda, que foi desvalorizada. Essa foi a primeira crise. O Marechal Deodoro também enfrentou uma revolta contra ele. A primeira revolta da Armada, uma revolta liderada pela Marinha. A Marinha, ao contrário do Exército, não apoiou a proclamação da República. A Marinha sempre manteve-se fiel à monarquia, sempre manteve-se fiel ao imperador Dom Pedro II. Então logo o Marechal Deodoro assumiu o poder na República, a Marinha organizou a primeira revolta da Armada, cujo objetivo era derrubar o Marechal Deodoro da Fonseca, o presidente, e trazer de volta ao trono brasileiro o imperador Dom Pedro II. Só que essa primeira revolta da Armada ela foi sufocada a mando do presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Ok? Também no governo do Marechal, o Brasil organizou, elaborou e promulgou sua primeira Constituição. Se vocês não sabem, pessoal, a Constituição é o livro das leis do país. E o Brasil, até então, tinha uma Constituição imperial, elaborada em 1824, pela época, o imperador Dom Pedro I. Só que agora o regime não era mais imperial. O Brasil tinha acabado de adotar um novo regime político, uma república. Então tinha que ter um novo livro de leis. Então foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil. Ela foi apresentada ao povo em março de 1891. Essa Constituição trazia várias novidades. Por exemplo, o Brasil deixava de ser uma monarquia e se tornava uma república presidencialista, com presidentes eleitos a cada 4 anos. Segunda mudança, surgem os estados. Cada estado do Brasil. Outra mudança, a bandeira brasileira, que era da monarquia, tornou-se a bandeira republicana muito semelhante à que nós temos hoje. Outra mudança, acabou a aliança entre o Estado e a Igreja. Passou a haver o casamento civil, o do Estado, e o casamento religioso, o da Igreja Católica. A educação também se tornou livre, a gente chama de laica, laica sem interferência da Igreja. Então o Brasil vivenciou uma série de mudanças com a nova Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891. Após essa Constituição ser apresentada ao povo, o Marechal Deodoro foi mantido no poder, mas renunciou meses depois, por conta de pressões da oposição.
Com sua renúncia, quem assumiu foi o seu vice, o também marechal do Exército, Floriano Peixoto. Floriano, quando assumiu, ficou conhecido como Marechal de Ferro, pela forma rígida como ele governava o Brasil. Enfrentou e sufocou duas revoltas contra seu governo. A segunda revolta da Armada, mais uma vez liderada pela Marinha, contra agora o governo do Floriano Peixoto. Ele também sufocou. E sufocou uma outra revolta, a Revolução Federalista, lá no sul do Brasil. Um movimento de estados do sul que queriam romper com o Brasil e criar um novo país. E mais uma vez o Marechal Floriano Peixoto sufocou a revolta. Então duas revoltas foram sufocadas pelo Marechal Floriano. A segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista lá no sul. Por isso ele recebeu a denominação de Marechal de Ferro. Ele governava com tanto rigor que muitos acreditavam que ao fim do seu mandato ele não devolveria o poder. Ele não elaboraria novas eleições, ele iria dar um golpe e continuar até a morte. Só que no fim do seu mandato ele surpreendeu a todos, convocando eleições presidenciais e dando posse ao novo presidente e se afastando definitivamente da vida pública. O novo presidente eleito no ano de 1894 foi Prudente de Moraes, que não era militar, era um cafeicultor. Começa com ele a República Oligárquica do Café com Leite. Mas aí é para outro conteúdo, é para outra aula, é para a próxima semana, ok? Um forte abraço, eu aguardo vocês na próxima semana. Sucesso e até lá!